Semana passada nós começamos o culto, eu não estive, eu estava na Paraíba, né? Para quem não sabe, está tendo o Impacto Sertão, e nós como igreja estamos conectados com uma comunidade, uma base missionária ali no sertão da Paraíba, e nós estamos não só fazendo parte desse impacto, como também estamos agora fazendo parte daquela comunidade que tem se formado ali em alguns municípios que tem ali no sertão da Paraíba. São nomes estranhos, eu vou tentar ver se eu lembro alguns. São José de Piranhas, Carrapateiras, Cajazeiras, esses nomes difíceis, mas ali no sertão da Paraíba, um lugar muito sedento, apesar da gente talvez imaginar ser um lugar carente, um lugar miserável. Muito pelo contrário, ali tem uma população extremamente criativa, trabalhadora, empenhada em construir a sua história, mas muito carentes do Evangelho, muito carentes da verdade que liberta da religiosidade, que liberta dos dogmas, vamos dizer assim, que de alguma forma limitaram até mesmo a mentalidade do povo durante todo o período ali de colonização, e a gente percebe como os traços daquele período impactam até hoje. Nós estamos com uma equipe de missionários, vamos dizer assim, que estão fazendo parte dessa experiência. E essa experiência ela acontece tanto em janeiro quanto em julho, então já abriram as inscrições para o próximo Impacto em julho. Eu quero estar lá junto com a minha família, e se você tem esse desejo de experimentar ou experienciar, vamos dizer assim, essa realidade daquilo que Deus tem colocado no seu coração, daquilo que Deus tem falado com você, também tocando outras pessoas, eu desafio você e encorajo você a fazer parte desse impacto. Vai ser transformador, não só para a sua vida, mas também para todo mundo que você tocar. E eu creio nisso como igreja. Amém? Amém. Então vira para quem está do teu lado e fala assim: se você tem algo em gratidão para Deus, compartilhe. Beleza? Deus é bom. Quem está animado aí? A gente está hoje, né, definitivamente começando uma série de mensagens novas que tem a ver com ghost. Alguém sabe o que significa ghost? Nossa, meu Deus. Mas, sim, claro. Ghost é uma palavra até meio portuguesada, então, mas a palavra ghost em inglês significa fantasma, ou assombração, ou espírito, alma, né, vamos dizer assim, que de alguma forma causa algum tipo de sensação horripilante em nós. Então, ghost tem a ver com essa sensação de aparição, né? E o que a gente vai falar ao longo dessas próximas 4 semanas, em cima desse tema, é que muitas vezes o nosso passado, a nossa história, aquilo que muitas vezes nós fizemos, se parece um pouco com essas assombrações que nos perseguem. Um pouco com esses fantasmas, muitas vezes que aparecem e nos causam um pouco de medo no presente e nos impedem de olhar para o futuro. Então, o que eu quero falar ao longo dessas 4 semanas é que sim, existem algumas coisas que, se nós dermos margem para aquilo que nós vivemos no passado, elas soam hoje como aparições que nos limitam, que nos causam medo, que nos paralisam e que provocam em nós uma sensação de morte, uma sensação de desespero. Mas existe sim o que até mesmo na língua inglesa está escrito na Bíblia, né? Essa expressão: existe um Santo Espírito, existe um Holy Ghost, existe um Santo Espírito que não só nos liberta dessas coisas do passado, como também nos aponta para um novo futuro. E ao longo dessas mensagens nós vamos descobrir que Jesus é aquele que dissipa toda e qualquer assombração do passado, e Ele nos aponta para um novo futuro. Amém? Amém. Tem alguém vivo aí? Não, porque eu penso assim, quando alguém fala uma verdade que impacta ou que tem a ver com a minha história, quantos aqui, se você olhar para trás, você percebe: caraca, mano, quanta besteira eu já fiz, quanta coisa nada a ver eu já fiz. Ou melhor, quantas olham até mesmo para agora e falam assim: nossa, como eu sou uma pessoa difícil, como eu sou uma pessoa teimosa, como eu sou uma pessoa que insiste às vezes em bater na mesma tecla, insistir na minha justiça, na minha razão, e sempre bato a cabeça. Quem aqui conhece você mesmo a esse ponto? Né? Amém, vamos lá. Se tem alguém que conhece você, que está do seu lado, olha para essa pessoa e fala assim: né?
os namorados, os casados, né? Mais ainda, né? Né? E o que acontece é que o Senhor quer nos libertar dessas coisas que, de alguma forma, nos assombram. E a grande verdade do Evangelho é que em Cristo, repita-se comigo, quando nós estamos em Cristo, não há mais assombração. Quem entendeu isso? Né? Quando nós estamos em Cristo Jesus, não há mais assombração. Não há mais assombração da culpa, não há mais assombração da condenação do pecado, não há mais assombração do peso das coisas que nós fizemos e que muitas vezes feriram outras pessoas, daquilo que nós fizemos e que feriu a nós mesmos. Não há mais assombração quando nós estamos em Cristo. Vocês gostaram do meu tênis novo? A Gabi não botou fé que eu ia usar ele um dia. Mas é que eu vim muito selvagem hoje. Vamos lá, né? Selvagem não, é animal print. Beleza? Vamos lá. Abre a sua Bíblia em João capítulo 3. Talvez você já ouviu essa mensagem, esse texto de algum lugar. João capítulo 3, versículo 16 ao 21. João 3,16, todos nós deveríamos ter minimamente decorado, 3,16. O que diz em João 3,16? Porque Deus amou tanto o mundo, vamos repetir junto? Porque Deus amou tanto o mundo, esse é o texto que todo crente em Jesus precisa ter decorado na sua mente. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, o único Filho que Ele tinha, para que todo aquele que cresce em Cristo Jesus não perecesse, não morresse, mas tivesse a vida eterna. Quantos creem em Jesus? Quantos creem que Jesus foi enviado a nós para nos salvar de toda a condenação do pecado? Quantos creem que Jesus foi enviado a nós para nos livrar do passado que nos engana, do passado que nos aprisiona e nos direcionar para um novo futuro de liberdade, como nós cantamos aqui? Quantos creem nesse Jesus? Eu creio nesse Jesus. E o que ele está falando aqui? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, para você não perecer na sua jornada, o que você precisa? O que você precisa? Aleluia. Para que você tenha vida eterna. É maravilhoso aqui. E aí ele fala assim no versículo 17: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Aleluia. Vamos lá, tem alguém vivo aí? Aleluia. Ele enviou o seu Filho não para trazer ainda mais condenação, porque nós já estávamos condenados. Nós já estávamos fadados à morte por causa do pecado que habitava em nós. Ele não veio para falar assim, tá vendo, você é ruim mesmo. Não, ele veio para falar assim, você é ruim, mas eu vim para te salvar da sua ruindade. Eu vim para salvar daquilo que você jamais poderia se salvar. Para que este ou o mundo fosse salvo por meio dele. Versículo 18. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quem crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. Quem crê aí, gente? Quem não crê? Parece uma pergunta besta, né? Pô, se ele está falando que quem não crê está condenado, é melhor nem levantar a mão. Mas você crê mesmo em Jesus? Todo dia? Você crê mesmo nas decisões mais difíceis que você precisa tomar na sua jornada? Você crê a ponto de falar assim, Deus, faça a sua vontade e não a minha?
Você crê mesmo a ponto de falar assim: Deus, se preciso, mata o meu desejo para que a sua vontade cresça em mim? Você já fez esse tipo de oração diante de uma circunstância onde você esperou tanto tempo por algo, e quando aparece você percebe que aquilo talvez não era Deus te presenteando, mas talvez algo que veio do teu coração, e você faz essa oração: Deus, se isso for me afastar do Senhor, me tira disso. Você crê mesmo? É claro que ninguém vai levantar a mão para falar assim: eu creio às vezes. Mas a gente acredita que a gente crê. Olha só que estranho. Nós acreditamos que nós cremos. Mas a pergunta é, quando você é franco para você mesmo, você crê em Jesus o tempo todo na sua vida? Sim ou não? Ele está falando aqui no versículo 19: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam vistas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Ele está falando de crer, e de repente ele está falando de viver na luz. Porque crer em Jesus é ser vulnerável diante dele e falar assim: eu confio na sua luz. Não tem nada escondido que a sua luz não possa iluminar. Eu creio em Jesus. Crer em Jesus é andar na luz. Dá até para fazer um rap com isso. Vamos? Não vai dar. Mas fala para quem está do outro lado assim: crer em Jesus é andar na luz. Eu quero contar uma história de um amigo que eu estudei com ele na faculdade. Era um cara muito engraçado. E ele sempre tinha umas histórias muito interessantes. Ele foi morar sozinho com o irmão dele. Ficou estranha essa frase, né? Ele foi morar com o irmão dele. Ele saiu de casa e foi morar com o irmão dele. E aí, ele estava fazendo faculdade, o irmão dele já estava quase se formando, né, também fazendo faculdade. E aí eles estavam morando juntos. Então é aquela coisa, né? Quando você sai de casa, não tem mais ninguém que faça por você aquilo que agora você tem que fazer. Então é diferente quando você chegava em casa e tinha uma jantinha pronta. Vida adulta, né? Quem é casado aqui entende, quem mora sozinho aqui entende. Você chega em casa, tem que limpar a casa. Você chega em casa, tem roupa para lavar. Você chega em casa, tem que fazer comida, porque se você não fizer comida, você não tem comida, não tem ninguém fazendo comida para você, não tem mais, né? Então você tem que de alguma forma desenrolar. E eles moravam sozinhos, eles eram totalmente atrapalhados. E aí eles estavam chegando em casa num dia. Olha essa história, gente. Eles estavam chegando em casa depois de um final de semana, que eles viajaram e tal, e voltaram. E eles falaram assim: pô, a gente saiu meio correndo, e não deu tempo muito de limpar as coisas e tal, a gente voltou. E aí a gente sabia que a casa precisava ser limpa, né? E aí eles falaram que eles chegaram, estava tudo apagado, era uma casa, eles chegaram, estava tudo apagado, né? Cansados da viagem, falaram: quer saber? Vou fazer hoje não. Vou acordar mais cedo amanhã e a gente faz. Quem aqui nunca? Né? Chegar em casa, não quer saber? Não vou lavar a louça hoje não. Aí chega amanhã, tem um ser vivo na cozinha que saiu da louça, né? Mas, e aí eles chegaram e tal, e falaram assim: quer saber, não vamos fazer agora não. Vai fazer uma barulheira de madrugada, melhor não. Vamos dormir, e aí amanhã a gente resolve. Aí eles estão indo para o quarto, sabe aquela coisa cansada, você nem está mais pensando, você só está querendo ir, colocar a mala ali no lugar e deitar, porque você está cansado. Quem aqui já teve esse momento, né, de chegar cansado, você fala: quer saber, não vou nem tomar banho. Quem aqui? Calma aí, não precisa levantar a mão não, está tudo bem. Mas, e eles foram para o quarto. Quando eles entram no quarto, tinha um homem sentado numa cadeira do lado da cama. Eles saíram correndo, gritando na rua. A vizinhança sai para a rua, perguntando, e eles gritando: tem um homem em casa, tem um homem em casa, é ladrão, tem um homem em casa. E aí, pensa, todo mundo saindo para a rua e tudo mais, e começaram a chamar para a polícia.
Chamaram a polícia, vem aqui, pelo amor de Deus, manda todas as viaturas, tem um cara dentro de casa, ele está esperando a gente. Pensa, o ladrão está sentado na cama esperando eles. E aí começam a chegar as viaturas, e eles ficam escondidos dentro de uma casa do vizinho, esperando as viaturas, e chega um, chega dois, chega três carros, e aí chega a polícia especial, e chega a operação não sei o que lá, e os caras com metralhadora. Gente, lotou a rua. Aquele dia a polícia entendeu que era importante ir, foi todo mundo, e aí chegaram na frente da casa, e eles foram, olha, você vai entrar pelo corredor, vai, no fundo é o último quarto, ele está lá sentado. Aí a polícia vai invadindo, né? E eles contando isso, maravilhoso. E aí eles entram, e a polícia vai, devagarzinho na mãe, assim, entra no quarto, acende a luz, e aí chama os meninos. Aí entra com os meninos no quarto, pensa, um bolo de polícia na rua, a vizinhança já estava comentando, já tinha até aumentado a história, os vizinhos já estavam assim, não, parece que alguém estava de saidinha e entrou aqui, parece que é outro, não, mas parece que é um nóia, parece que é não sei o que lá, enfim, já estava rodando a informação. Nisso chamaram eles lá dentro. Quando a polícia entra lá dentro com eles, fala assim, é esse o homem que está esperando vocês entrarem? E aí quando eles olham, era uma cadeira com uma pilha de roupa suja. Quem aqui nunca, no escuro, olhou aquela pilha de roupa e falou assim, tem um homem ali. Quem aqui já não ficou vendo, por conta do seu imaginário, com medo, projetou coisas que nem eram verdades, mas por causa do escuro, parece que aguçou os nossos piores medos. A Gabi, gente, ela vê gente em saco de lixo na rua. Eu lembro que a gente morava aqui no Horto, a gente estava chegando em casa, passa reto, passa reto, passa reto. Eu falei, o quê? Tem um homem na porta, tem um homem na porta. Eu falei assim, é o saco de lixo. Mas por que no escuro, dentro do imaginário do homem, na história do homem, o escuro, de alguma forma, ativa os nossos gatilhos de piores medos, a ponto da gente projetar coisas que nem existem mais. Nós vemos assombração em coisa que nem é. Nós vemos coisas que nos dão medo em coisas que nem são para dar medo. Mas por quê? O escuro, de alguma forma, ativa os gatilhos. Quem nunca assistiu numa TV na sala, um barulho na cozinha, e você, mano, desliga a TV e vai para o quarto e nem vai para a cozinha. Quem nunca foi de madrugada beber água na cozinha, pegou o copo de água, apagou a luz, saiu correndo e nem olhou para trás? Por que a gente faz isso? A gente é adulto, pô. A gente sai correndo, entra debaixo da coberta, como se a coberta fosse nos proteger de alguma coisa, e nem olha. A gente estava no parque, né, passando férias num parque nos Estados Unidos, e aí tinha um casal com a gente que era o tecladista, o Ricardinho. E aí ele foi numa montanha-russa que era no escuro. E eu falei, e aí, como foi dele? Nem abriu o olho. Eu falei, pô, mas era escuro dele. Nem abriu o olho. A gente não quer ser surpreendido. A gente não quer, porque é fora do nosso controle. Está escuro, você não consegue controlar nada. Então, de fato, se você olhar na história da humanidade, desde os tempos antigos, e principalmente após a queda do homem, você vai perceber que até mesmo a noite é chamada de trevas. A Bíblia vai dizer em diversos textos na Bíblia, Salmos 91, por exemplo, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Ou seja, eles tratavam de fato a noite como um lugar vulnerável. Por quê? Porque naquela época não existia a tamanha tecnologia que a gente tem hoje, e também existia uma realidade de vulnerabilidade diante daquilo que você não tem controle. Aquilo que você não tem controle, muitas vezes te assombra. E sabe o que você não tem controle? Olha, isso aqui é profundo, hein? Sabe o que você não tem controle? Do seu passado.
você não consegue mais controlar o que já aconteceu. Por isso que o passado é o que mais nos assombra. Por isso que o que já aconteceu e nós não podemos mudar é o que mais nos dá medo. Porque a gente começa a enxergar o que já aconteceu de novo, e de novo, e de novo. É como uma assombração na nossa vida hoje. É como algo que a gente não consegue escapar. É algo que é mais forte do que a gente. É aquele jeito de tratar os outros que a gente não sabe por que faz, mas se lembra do porquê faz. São gatilhos que a gente aperta hoje, que são causados por coisas que nos feriram lá atrás. São defesas que a gente estabelece hoje nos nossos relacionamentos, porque de fato alguma coisa te pressionou lá atrás. São coisas que nós erramos e que a gente quer fazer certo, e por isso a gente trabalha esse perfeccionismo, essa disposição em não parecer errado. E então a gente afasta os outros. Por quê? Nós somos assombrados com coisas do passado. Isso nos paralisa. Isso nos leva a um lugar de trevas. Porque Jesus não nos criou para ficarmos paralisados no passado. Jesus não criou você para ficar preso naquilo que aconteceu no passado. Muito pelo contrário, Jesus veio para nos dar um novo futuro. Jesus, ele apareceu na história para nos dar um novo destino. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vocês estavam rindo, agora ficou sério, né? Mas Jesus não te criou para viver assombrado pelo passado, sob o domínio dessas trevas que o pecado, de muitas formas, nos impõe. Ele nos chama para vivermos a sua luz. Sabe o que poderia ter mudado toda a circunstância daqueles meus amigos? Se eles tivessem acendido a luz. Porque quando nós estamos no escuro, a gente se machuca. Quando nós estamos no escuro, nós tropeçamos. Eu estou expondo a minha esposa, mas ela está aqui, tá? A Gabi, ela tem sérios problemas em chegar em casa e acender a luz. Ela vai indo no escuro. E vai indo. E eu fico vendo até onde ela vai. E eu falo assim, por que não acender a luz? Qual é o seu problema? Não, é para economizar. Eu falei, mas são segundos. E eu sou o cara que deixa as luzes acesas. Né? Saio de um quarto, ela fala, apaga a luz. Eu tenho que voltar e apagar a luz. Mas eu gosto da luz. Outra coisa, quem aqui não suporta silêncio? Eu tenho dificuldade com silêncio absoluto. Estou falando silêncio absoluto. Sabe quando você começa a ouvir a pressão no seu ouvido? E aí você começa assim. Para tentar quebrar um pouco esse ruído. Eu tenho dificuldade. Por isso que quando a pessoa fala assim, você sairia de São Paulo e moraria num lugar mais tranquilo? Eu não. Eu gosto do caos. Desculpa. Eu sou um paulistano, meu. Renegade, tá ligado? Então, essa sensação de não enxergar, de escuro, ela é alimentada muitas vezes por um distanciamento da luz. E a Bíblia vai dizer quem é a luz. Nem vai falar em quem acende a luz, vai falar em quem é a luz. Abra sua Bíblia em João capítulo 1. O que o texto de João, o próprio autor desse texto que nós lemos agora, no capítulo 3, vai dizer? João 1 diz assim, a partir do versículo 1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta
era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Acho que eu falei muito forte, até fiquei tonto. Mas ele está falando que nele estava a vida e esta era a luz. O que acontece quando eu e você estamos nos distanciando da luz? Nós também estamos nos distanciando da vida. E quando eu e você estamos vivendo no escuro, significa que eu e você estamos nos aproximando da morte. E a Bíblia vai tratar trevas como aquilo que produz morte. E sabe o que a Bíblia vai dizer sobre quem ou o que produz morte? Fala que o salário, ou o resultado, ou o produto, ou a consequência do pecado nas nossas vidas é a morte. O salário do pecado, o pagamento do pecado, aquilo que o pecado vai uma hora resultar, morte. Mas a gente acha isso muito distante. Ah não, que morrer, bico, como assim? Não tem problema. Não tem problema a gente flertar e viver com um pé no escuro e um pé na luz. Não tem problema a gente viver um pouquinho do escuro e um pouquinho da luz. A gente precisa saber dosar, né? Não dá para ser totalmente alienado, né? Como assim? Nossa, do nada o cara foi lá e virou crente, agora ele só anda na luz. Poxa, tem que ter um pouquinho de trevas, né? Tem uma história muito famosa no meio gospel, assim, né? Tinha um cara que ele estava em cima de um muro. Alguém aqui já deve ter ouvido isso aí. E aí esse cara estava em cima do muro. De um lado tinha um monte de anjos de luz, e do outro lado tinha um monte de anjos de trevas, ou seja, demônios. E aí esses anjos de luz ficavam gritando para esse cara em cima do muro: sai daí, mano, pula para cá, tu tá maluco, sai daí, tu tá correndo perigo, sai daí. E ele: não tem problema, não tem nada a ver, aqui no meio, mais gostoso, não, vamos aí. E aí os anjos gritando: sai daí, pula para cá, meu, aí você vai cair. E do outro lado, que estavam os capirotos, os sacatrapos, os mochilas de criança, eles estavam num lado assim, quieto, não estavam falando nada para ninguém, estavam olhando. E aí o cara ficou indignado, ele não se sentiu disputado. Ele falou assim: pô, por que os anjos de luz estão querendo que eu pule para o lado deles, e vocês que estão do lado das trevas não querem que eu pule para o lado de vocês? Ele falou assim: não tem problema não, pode ficar aí, o muro é nosso. Não tem problema, pode ficar aí e fazer o que você está fazendo. Pode ficar aí e continuar com essa vida no meio. Sabe o que é uma vida no meio? É uma vida que fica no médio. E sabe o que é uma vida que fica no médio? Uma vida medíocre. Uma vida que quer o bem, mas também quer o mal, é uma vida medíocre. Uma vida que sabe o que é errado e sabe o que é certo, mas escolhe o meio, é uma vida medíocre. Satanás deseja que você seja alguém medíocre. Satanás não quer que você morra assim rapidinho, não. Ele não se importa se você escolher morrer lentamente, enganado, porque talvez acredita que o muro é proveitoso. Alguém aqui já conseguiu acender o escuro? Ligar o escuro? Ah, não, está muito claro aqui, vamos ligar o escuro. Não, a gente não liga o escuro. Ou a gente acende a luz, ou a gente apaga a luz. O que define que a vida que você está vivendo é o quanto você está próximo da luz e o quanto você está distante da luz. O que define se você vai viver uma vida sendo assombrado. Sabe que é uma assombração? De fato, é uma ação por meio de uma sombra. É uma sombra, é aquilo que está atrás, é aquilo que vem de encontro a você, mas não é você. É uma sombra, é uma silhueta, é algo que parece, mas não é. Sabe como eu e você somos assombrados pelo nosso passado? Quando eu e você estamos distantes de Jesus. Porque Jesus é a luz que produz em você futuro. Agora, quando eu e você estamos muito apegados nos nossos próprios desejos, nas nossas próprias coisas, nós estamos de alguma forma com dificuldades de largar o nosso passado. Então ele nos assombra. E ele aparece de diversas formas na nossa vida.
às vezes sendo aquilo, produzindo em você aquilo que você menos queria fazer. Eu lembro que quando eu me casei, eu fui criado, né? Minha família não era cristã, nós fomos nos converter, eu já estava jovem, adolescente para jovem. Eu estava ali com uns 16, 17, meu pai, né, se converteu, foi o último que se converteu mais ou menos nessa época. Então eu vivi a minha infância, a minha adolescência, vendo a criação dos meus pais muito severa, muito dura, principalmente do meu pai. Hoje você vê meu pai ali na frente, você nem imagina o que ele era, mas ele, né, tinha muitas dificuldades em como se comunicar, se expressar e tudo mais. E eu lembro que quando eu me casei, a primeira coisa que estava no meu coração eu não quero fazer o que eu vi o meu pai fazendo com a minha mãe. Mas sabe o que mais acontecia? Era que quando eu ia tratar algumas coisas que mexiam com o meu caráter, a minha reação era igualzinha à do meu pai. Eu era duro, eu era irado, eu era ríspido, eu era ressentido, né? Pisavam no meu calo, eu ficava tipo semanas sem falar com a pessoa. Sombras do passado. O apóstolo Paulo vai dizer que aquilo que ele mais desejava não fazer era o que ele mais fazia. Porque existe uma falta de reconhecimento em nós de que nós somos falhos de verdade e por isso nós precisamos de Jesus de verdade. Não é um Jesus fracionado, não é um Jesus uma porção, não é um Jesus do culto, não é um Jesus da célula, não é um Jesus que a gente vê lá no Café com Deus. Não é o Jesus que a gente vê no devocional, que fizeram e a gente assistiu ou ouviu no podcast. Não é o Jesus dos outros, é o seu. Os outros não podem andar na luz por você, se você não crer. E crer é viver. Crer não é, eu acredito em Jesus. Crer é viver. Crer é viver. Crer é permanecer. Em Cristo, à luz dos homens, o passado não nos assombra mais. O que você percebe que tem te assombrado hoje, e você percebe que não consegue se desvencilhar disso. Tem pessoas afundadas em práticas e não conseguem se desvencilhar disso, tentando achar uma forma com suas próprias forças de tentar se livrar, mas é uma sombra. Eu não consigo me descolar da sombra. Sabe como a sombra some? Quando eu encho esse ambiente de luz. Enquanto houver luz desse lado, vai haver sombra desse lado. Mas sabe quando a luz apaga? Quando a sombra apaga? Quando a luz está em volta e me preenche por completo. Ela não me pega de uma parte, ela me pega por completo. Eu não cedo uma parte da minha vida para que a luz venha e dissipe as trevas de uma parte. Ou você acende a luz e as trevas vão embora, ou você fica nessa de frestinha. Eu não vou abrir uma frestinha aqui só para aliviar um pouco. Aí vive com a pupila dilatada. Crente da pupila dilatada. Muito louco. Vive à base de frestinha. Tem uma frestinha aí? Vou consumir uma frestinha aí. Crente da pupila dilatada. Nossa, inventei isso agora, mano. Vira para a pessoa que está no celular e fala assim, crente da pupila dilatada, com essa cara assim. Meu irmão, como a gente anda na luz? Como? Beleza, bicudo, eu não quero mais negócio de trevas, eu não quero mais negócio de pecado, eu não quero mais essas mentiras que eu vivi até agora, eu não quero mais, eu quero agora andar na luz, eu quero viver na luz, eu não quero mais ser assombrado por nada do meu passado, eu não quero ser assombrado por mais nada que me causava medo, que me condenava, que me deixava culpado, eu não quero ser mais nada disso, eu quero viver na luz agora. Como que faz isso? A palavra diz em Salmo 119, 105, diz assim, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho.
A tua palavra, ou seja, a palavra de Deus, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Não tem como você permanecer na luz se você não permanecer na palavra. Não adianta nada você falar, não, agora eu sou crente. Estou indo na igreja. Meu amigo me chamou, vou mudar minha vida. Você vai ver. Quem me viu no passado, sofrendo, agora, vai me ver vencendo. Porque minha vitória tem sabor de mel. Como já dizia na Bíblia, né? Aquela passagem na Bíblia, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Está escrito na Bíblia. Que agora eu vou gastar minha vida e vai dar tudo certo. Meu irmão, se você não permanecer na palavra, repete assim, permanecer na palavra. Sabe o que é permanecer na palavra? É ler e praticar o que leu. Permanecer na palavra não é só ler. Permanecer na palavra é ler e praticar o que leu. Permanecer na palavra é ler, crer no que leu. Porque a própria Bíblia, como nós acabamos de ver, disse que Ele é a palavra. Quando eu e você estamos lendo a Bíblia, o que nós estamos trazendo para perto da nossa vida? Luz. Quanto mais eu conheço Jesus por meio da palavra, mais a luz de Cristo expulsa de mim as trevas. Quanto mais eu abro o meu coração para a palavra, mais luz eu vivo na minha vida. Porque a palavra não é um livro velho, que a gente deixa aberta numa estante, e crê que de alguma forma, alguma coisa vai sair dali, milagrosamente, vai encher o nosso coração e vai produzir paz. Não funciona assim. É preciso meditar na palavra. Meditar na palavra é mais do que ficar, fazendo um movimento zen. Meditar, a palavra meditação, na sua origem, tem a ver com ruminar. Tem a ver com você saturar a sua vida. Sabe o que é saturar? É que nem quando a gente acha que vai fazer exercício físico e pergunta assim, o que você está tomando para poder fazer um negócio crescer? Aí você fala assim, creatina. Toma creatina que vai dar certo. A pessoa toma creatina e vai para o treino e acha que vai fazer sentido. Mas creatina precisa ser saturada no seu corpo. Você precisa ter creatina funcionando diariamente no seu corpo para ela fazer sentido. Tem que tomar todo dia. Então o cara fala assim, tem que tomar todo dia. Eu falei, tem que tomar todo dia. Para você criar musculatura, para você enrijecer a sua fé, precisa ler a Bíblia todo dia. Porque ler a Bíblia todo dia não faz parte de um protocolo, não faz parte de um checklist espiritualesco, faz parte de um relacionamento com Deus vivo. Faz parte de um relacionamento com Deus que é luz. E quanto mais eu me relaciono com a luz, menos trevas há em mim. Menos medo de assombração eu tenho. Então eu encaro os meus piores medos, porque Cristo em mim é luz, é esperança, é paz, é alegria, é satisfação, é prazer. A gente deixa uma vida medíocre, então passa a ser uma vida madura. Porque medíocre é aquele que tem preguiça. Medíocre é aquele que quer pela metade. Não porque não quer a outra metade, mas porque diz, tá bom assim. Tá bom assim. Sabe quem fala, tá bom assim para mim, muitas vezes, durante o dia, durante todos os dias? Não, tá bom assim, vamos ficar assim, não precisa de mais. A Zoe. Papai, não precisa tomar mais um banho hoje, tá bom assim. Papai, não precisa comer mais, tá bom assim. Por quê? Crianças são imaturas.
Agora, você quer crescer? Quem que quer crescer? Você quer amadurecer? Leia e pratique. Não tem segredo, gente. Ler e praticar. Jesus vai falar para os discípulos, quando eles estão caminhando com ele em um determinado momento, que ele fala assim: eu vou mostrar para vocês ao que se compara um insensato. É como alguém que leu, mas não praticou, que ouviu, mas não exercitou. E então a sua vida é como uma casa que foi construída sobre areia. Os fundamentos estão posicionados em um solo arenoso, é instável. Veio uma chuva forte, veio uma tempestade, veio uma enchente e deu contra aquela casa, e ela foi derrubada. Assim se compara àquele que ouve a minha palavra e não pratica. Tem gente caindo em coisas que não deveria cair mais. Até quando você vai ouvir e não praticar? Até quando você vai insistir em construir o seu castelinho de areia? Até quando você vai achar que as coisas pelo seu próprio esforço dão certo? Até quando você vai fugir da luz de Cristo? A palavra é a luz. Permanecer em Cristo, permanecer na luz, é permanecer na palavra, é se expor à palavra, é você diariamente buscar Jesus por meio da palavra, não se distanciar da palavra. Sabe por quê? A palavra são as verdades a respeito de Deus e as verdades a respeito de você. Porque enquanto você conhece Deus, você começa a perceber o quanto Ele fala de você na sua palavra. Então você não cai em qualquer engano, você não cai em qualquer mentira, você não cai em qualquer assombração do seu passado, porque você está convicto na palavra que te libera para um novo futuro e destino. Você está cheio da palavra. Jesus foi conduzido, antes dele começar o seu ministério, a um lugar de deserto, e eu posso dizer que é um lugar semelhante a um lugar escuro. E então Satanás aparece para ele no deserto e faz 3 perguntas para ele, tentando colocar em xeque a sua identidade. Você não é filho de Deus? Então faz isso. Você não é um enviado de Deus? Então faz isso. E sabe o que Jesus disse em todas as vezes que Satanás tentou de alguma forma produzir engano, confusão na vida dele? Ele dizia assim: mas está escrito que Deus falou isso. Mas está escrito que Deus nos criou para isso. E todas as vezes que Satanás tentou confundir Jesus, ele usou a palavra. Agora, o que acontece quando as piores tentações aparecem na sua vida? O que tem dentro de você? O que tem dentro de você? Pornografia? O que tem dentro de você? Imoralidade? O que tem dentro de você? Prostituição? O que tem dentro de você? Mentira? Fantasia? Engano? O que tem dentro de você? Ganância, orgulho, egoísmo, raiva, ira. Essas coisas produzem morte porque são trevas. Deus quer que nós sejamos cheios de luz. Viver a palavra e viver no Espírito. Você quer permanecer na luz de Cristo? Viva a palavra e viva no Espírito. Em Efésios 1, 17 ao 23 diz, quando Paulo está orando à igreja de Éfeso, ele diz: eu peço que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e revelação por meio do pleno conhecimento dele. Eu oro também para que os olhos do seu coração sejam iluminados. Sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele,
concedida aos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Conforme a atuação da sua poderosa força, Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e assentando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e todo nome que se possa invocar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés dele e designou cabeça de todas as coisas para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Aquele que enche todas as coisas. Deus não quer simplesmente acender a luz para que você veja o que está ao seu redor. Deus quer iluminar o seu coração para que você veja o que está dentro. Porque existem coisas que você precisa ver que estão fora. Porque talvez existe uma cegueira que te impede de ver as raízes que estão dentro, podres. E o que nós precisamos é ser iluminados pelo Espírito. Viver no Espírito é expor o seu coração à presença de Deus. É mais do que você ler a Bíblia, como nós falamos, mas é você abrir o seu coração e permitir que aquilo que você está lendo seja revelado dentro do seu coração e produza luz no seu caráter, de dentro para fora. Te mude de verdade. Porque aquilo que está fora não tem capacidade de mudar o que está dentro. Você já parou para pensar que lei não muda o homem? É polêmico isso. Um exemplo. Você acha mesmo que alguém anda na rodovia, vê uma placa a 60 por hora, e essa pessoa está a 80, a 100 por hora? Você acha mesmo que quando ela vai ser multada, porque ela estava com uma velocidade acima do permitido, você acha mesmo que aquilo vai produzir mudança nela? Porque a lei nos pune para que nós recordemos que nós não temos limite. Em Romanos, no capítulo 5, vai dizer que Deus deu a lei ao homem para que o pecado ressaltasse. Ou seja, a lei mostra o quanto nós não damos conta de obedecer a Deus. Mas quando ele fala que a graça de Deus, por meio do Espírito Santo agindo no nosso interior, produz em nós uma nova natureza. É um novo nascimento, é uma nova pessoa. E não foi de fora, não foi porque ela viu uma regra, mas foi porque o próprio Espírito, habitando nela, mudou de dentro para fora o seu caráter. O que as pessoas precisam para mudarem nesse mundo não é de leis religiosas. O que as pessoas precisam nesse mundo é nascerem de novo. O que eu e você precisamos entender é que só o Evangelho, somente as boas notícias de Cristo podem nos transformar de dentro para fora. Sabe o que as pessoas no seu trabalho precisam? Não é de você falar o que elas estão fazendo de errado. O que elas precisam é receber o que um dia você recebeu e foi transformado. O que elas precisam é da luz de Cristo. O que elas precisam é ter uma experiência com a luz do Espírito, revelando Cristo no coração. E então elas são transformadas de verdade. O que esse mundo precisa não é de uma comunidade que aponte para eles e diga assim: vocês estão fazendo errado. Porque nem Jesus veio para condenar o mundo. O que esse mundo precisa é que nós preguemos boas notícias. De que aquele que é luz veio até nós. Habitou entre os homens, morreu pelas nossas trevas, para que hoje cada um de nós tivéssemos acesso dentro da sua luz. Jesus morreu pelo mundo. Por que nós muitas vezes queremos matar ao invés de morrer por aquilo que Jesus ama? Você já parou para perceber que o Espírito ele nos modela de dentro para fora a gente se parecer mais
com a luz de Cristo. O apóstolo Paulo diz em Gálatas que quanto mais nós somos cheios do Espírito, mais nós frutificamos o Espírito. Nós somos menos carnais, nós temos menos trevas produzindo fruto em nós, e nós temos mais luz produzindo fruto em nós. Então, cada vez mais, nós somos mais parecidos com Jesus, à medida que nós abrimos o nosso coração para o Espírito, e Ele vem, nos sonda, Ele vem, nos conhece, Ele vem, nos percebe e nos modela, nos trata, nos exorta. Sabe qual é a diferença de um crente maduro e um imaturo? Aquele que não se ofende quando Deus toca na ferida e fala: você precisa mudar isso aqui. Você precisa parar de ser mentiroso. Você precisa parar de enganar os outros. Você precisa parar de ferir os outros. Você precisa parar de alimentar coisas que são trevas. Porque Jesus é a luz. Ou você está perto da luz, ou você está perto das trevas. Não tem como Jesus habitar nas trevas sem expulsar as trevas. Aonde Jesus está, as trevas vão embora. Aonde o Espírito de Cristo está, as trevas vão embora. Quando você abre o seu coração para que o Espírito venha com luz no seu interior, as trevas vão embora. Não existe nenhum tipo de esconderijo que nós possamos fazer ou cavar dentro de nós, que a luz de Cristo não seja capaz de iluminar. Porque um dia não teremos mais condições, não teremos mais condições de lidar com isso. E percebemos que sem Jesus, nós estamos envolvidos com aquilo que produz morte. Sem Jesus, você flerta com a morte. E eu queria terminar lendo um texto e talvez produzir temor no seu coração. Porque a palavra diz que eu e você não estamos mais condenados, porque não há mais trevas quando nós estamos na luz de Cristo. Mas ainda assim, nós vivemos em dias maus. Nós vivemos ainda submetidos a uma maldade que só cresce no mundo. Nós ainda vivemos submetidos a uma realidade que muitas vezes nos toca e nos pressiona. E a própria palavra de Deus vai dizer que nós ainda experimentamos a noite. Mas um dia, nós experimentaremos o longo dia que jamais se apagará. E sabe o que a palavra diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5? Diz assim: irmãos, versículo 1: quanto ao tempo e às épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. A gente às vezes tem medo sobre aquilo que nós desconhecemos, mas a palavra de Deus está avisando a gente que Jesus um dia vai voltar, e Ele vai se parecer como um ladrão à noite. Eu lembro da história dos meus amigos que entraram no quarto e viram aquela assombração, mas um dia, para muitas pessoas, Jesus vai parecer um ladrão. E se você não conhece Jesus, você vai correr. Mas aqueles que o conhecem, meu irmão, o encontrarão cheios de alegria, temor e alegria, não medo. Aqueles que conhecem a Deus não têm medo de Deus. Temor é diferente de medo. Temor é reverência, medo é distância. Temor é reverência ao que você reconhece ter autoridade. Medo é você fugir daquilo que você não conhece. E então o texto diz, versículo 3: quando disserem paz e segurança,
a destruição virá de repente sobre eles, como as dores de parto a uma mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Não sei quantos aqui já viveram essa experiência com alguém que estava grávida, mas quando as dores de parto aparecem, meu irmão, não importa se você é pai, não importa se você é mãe, não importa, você vai ouvir algumas coisas interessantes. São dores que surgem e modificam o ambiente. São dores que surgem do nada. Por mais que talvez as mulheres esperem aquele momento, são dores tão repentinas e tão descontroladas, que ferem, tocam as pessoas que estão ao seu redor. E está falando que essa destruição vai ser repentina, como uma dor de parto. No versículo 4 diz: vocês porém, irmãos. Vira para quem está do lado e fala assim: tu porém, irmão, não estão nas trevas, para que esse dia surpreenda como um ladrão. Eu e você não estamos mais em trevas, para que sejamos pegos de surpresa nesse dia, que um dia vai chegar, trazendo justiça e juízo sobre a terra. Eu e você não vamos ter medo desse medo, desse momento, porque eu e você não estamos mais em trevas. Eu e você não estamos mais debaixo dessas trevas, porque aqueles que estão em Jesus, agora, esperam por Ele na luz. Como assim? Está com Ele agora? Estando na palavra e vivendo no Espírito. Repete isso comigo: estando na palavra e vivendo no Espírito. Isso é estar em Jesus hoje. Mas um dia eu e você nos encontraremos pessoalmente com Ele, e nós não seremos surpreendidos por aquela luz trazendo juízo sobre as nossas trevas, porque aqueles que estão na luz hoje não estarão nas trevas naquele dia. Viver na luz agora é a garantia de que nós viveremos na luz para sempre. Vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós fomos gerados. Lembra que eu falei? Filho não é algo que nós simplesmente fabricamos. Filhos são gerados. Por isso que o Espírito produz em nós uma nova natureza. Nós fomos gerados. Nós fomos feitos filhos da luz. Se você é filho, você se parece com o Pai. Se você é filho, você se parece com quem te criou. Se você é filho da luz, significa que você se parece com aquele que é luz. Nós somos filhos da luz. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: pare de viver nas trevas. Você é filho da luz. Nós não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais. Quem aqui gosta de dormir aí? Estejamos alertas e sóbrios. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: acorda, fica esperto, seja sóbrio. Não fica viajando, não fica dando bola para as trevas, achando que uma hora você vai ter a chance. Fala assim: não, lá na frente eu vou para a luz. Não, lá na frente, deixa eu aproveitar mais um pouco. Lá na frente eu tomo essa decisão. Lá na frente eu entrego a minha vida para Jesus. Lá na frente eu me ajusto no caminho. Lá na frente eu me batizo. Lá na frente talvez eu me envolva com a igreja, com as coisas que estão fazendo na igreja. Lá na frente eu vou para o Impacto do Sertão. Lá na frente eu vou me envolver com a missão que eu creio que Jesus tem para mim. Mas hoje, deixa eu fazer um pouquinho de cada, né? Deixa eu continuar aqui tendo relação sexual com a minha namorada, e um dia eu caso com ela, e eu falo para todo mundo: agora é só ela mesmo. Deixa só eu dar uma enrolada aqui nessa minha namorada, porque um dia eu boto o bambolê no dedo dela, e ela fala para todo mundo que ela é minha. Enquanto isso, cada coisa no seu tempo, né?
deixa eu ficar um pouco aqui, curtindo com os meus amigos, que não são cristãos, e eu sei que eles me levam para o lugar que não é o que Jesus me criou para ser, mas deixa eu curtir um pouquinho com eles, deixa eu beber um pouquinho de álcool, não tem problema, deixa eu fumar, deixa eu usar um pouco de droga, não tem problema. Uma hora, eu sei que Jesus vai ser tudo para mim. Eu lembro uma vez, para encerrar, eu estava andando de skate com os meus amigos, e um menino apareceu, né, um dos nossos amigos, ele apareceu bem louco. Era um dia de semana à tarde, a gente chegava da escola e a gente ficava junto. E aí ele apareceu, nós estávamos andando de skate, e aí esse menino chegou, ele estava meio atrapalhado, e ele começou a desenhar várias coisas no braço, com uma pedra, tipo arranhando, né? E aí a gente olhando aquilo, ele desenhando aquilo, mastigando capim, comendo capim. A gente falou, mano, você está maluco? Para de fazer isso, está se machucando. E ele lá, desenhando no braço. E aí a gente ficava assim, para, tu está maluco, o que você está fazendo? Naquele dia, aquele menino foi para casa. Ele morava num prédio na avenida da rua. Ele subiu na casa dele, sentou na varanda e pulou. Horas depois dele estar ali com a gente, lembro que chegou a notícia, a gente ainda estava na rua, chegou a notícia, o Ale pulou. E a gente saiu correndo. E aí já estava ambulância, cheia de gente, a gente não conseguia nem mais entrar. Gente chorando, gritando. E eu lembro que naquela época, a minha mãe estava frequentando um ponto de pregação na rua da minha avó. Eu lembro que eu passava na frente de skate, eu via as mulheres lá com um coquezinho, uma saia até embaixo, de mão dada, gritando, e minha mãe lá no meio. Eu lembro que naquele dia, a primeira coisa que bateu na minha cabeça foi: eu preciso de Jesus. Porque amanhã pode ser tarde demais para mim. Eu preciso da luz de Jesus no meu coração. Porque não é possível, a gente parecia tão bem. A gente fazia coisa errada, a gente fazia coisa que não era nada a ver, mas a gente parecia ser tão normal. A gente usava o que todo mundo usava. A gente consumia o que todo mundo consumia. A gente fazia o que todo mundo fazia. A gente andava com todo mundo que fazia o que fazia, e a gente era normal. Mas um dia, aquele menino que era normal e que ninguém reparou nas trevas que tinha no coração dele, se entregou à morte. E eu fiquei pensando naquilo, e pensava na minha mãe, e eu pensava em Jesus. Eu falei: Jesus, esse não é o fim de ninguém. Não é possível, não pode ser esse o fim de quem acha que está vivendo uma vida normal. O ponto é que parece ser muito distante daquilo que talvez você esteja vivendo, mas talvez você esteja correndo risco de vida distante da luz. Talvez você esteja aqui e nunca se permitiu dar um passo na direção da luz. Talvez você esteja aqui e porque talvez você se frustrou em muitas coisas que aconteceram na sua vida e você se afastou da luz. Eu não sei qual é o seu status hoje, mas eu sinto o Espírito Santo falando ao seu coração aquilo que homem nenhum pode falar, aquilo que pessoa nenhuma pode tocar, e só Ele tem a capacidade de acessar o que é mais escuro dentro de você e dizer: você precisa de mim. As trevas só vão embora quando a luz entra. E ou você abre a porta do seu coração para que essa luz entre de verdade,
ou você vai ficar vivendo de frestinha em frestinha, e um dia pode ser tarde demais. Eu não quero isso para a sua vida. E eu acredito que Jesus não nos criou para isso. Se você percebe que talvez existem coisas no seu coração que você tem flertado com as trevas, talvez sejam práticas que você sabe que precisam parar, talvez sejam amizades que você precisa abrir mão, talvez sejam relacionamentos que você precisa quebrar, talvez sejam coisas que você fica trazendo, remoendo o passado, que você sabe que você precisa abrir o seu coração, liberar perdão ou pedir perdão para que essa sombra vá embora. Talvez existem coisas na sua vida que tenham hoje resultado em desânimo, em desespero, em ansiedade, porque você está correndo de uma história que você foi marcado no passado. Mas é algo que te persegue, é mais forte que você. Só Jesus pode te salvar das suas trevas. Se você quer entregar sua vida por completo hoje, sair daqui sem nenhum tipo de resquício de trevas na sua vida, fique em pé aí no seu lugar, quero orar por você.